Meus irmãos, bom dia. Feliz sábado a todos. Irmãos, eu vou pedir que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias lá no livro de Isaías. Tá, Isaías 55, do verso 6 ao 13, diz assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Assim os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. E a igreja de Deus diz amém. E assim como estamos, vamos falar um pouco com o Senhor. Senhor Deus Pai, Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor a unja, ó Pai, e que o Senhor também nos unja, ó Deus, para proclamar com graça, com sabedoria, com simplicidade, com paciência, ó Deus, com amor, ó Pai. E te pedimos também, ó Deus, enquanto a Tua palavra esteja anunciada ao coração de cada um, se enterneça, ó Deus, e seja aquecido com o fogo do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre conversão. A gente vai falar um pouco sobre a genuína conversão. E de início eu gostaria de fazer uma indagação para os irmãos, se alguns irmãos sabem qual é a maior religião do mundo. Alguém aqui sabe qual a maior religião do mundo? Alguém aí se arrisca? Oi? Não, gente, eu estou falando, não é denominação, religião. Religião, alguém sabe? Maior religião do mundo. Oi? Cristianismo, exatamente, pessoal. Maior religião do mundo é o cristianismo. E alguém sabe aqui qual que é a religião que mais cresce no mundo? Alguém sabe? A religião que mais cresce no mundo. Chuta? Alguém chuta? Por mais impressionante que pareça, o cristianismo é a maior religião do mundo, mas o cristianismo não é a religião que mais cresce no mundo. A gente vai ver, passa bem, Eliabe. Tá. Pessoal, a maior religião do mundo, né, vem o cristianismo, depois o islamismo, depois o hinduísmo. Passa bem, Eliabe. Eliabe, passa aí, Eliabe. Tá, pessoal, a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Vocês veem lá, ela cresce 73%. O cristianismo cresce 35%. Pessoal, isso é um fator ruim, né? Para nós cristãos, embora assim que o cristianismo ele seja um pouco fragmentado, dividido, mas ainda é grande, mesmo assim o nosso crescimento comparado ao islamismo, ele é muito pouco, sendo que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E tem um outro detalhe. Ela cresce mais do que a própria população que vem crescendo. O islamismo cresce mais do que a própria população. Só que existe um dado mais alarmante do que esse que eu acho. A gente disse que o cristianismo é a maior religião do mundo e que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Esse é um fator alarmante. Só que na minha opinião, eu vejo um outro pior. Sempre quando a gente vai nos seminários, nas convenções,
palestras, a gente percebe que há uma preocupação do pessoal com o crescimento da igreja e também com a expansão do evangelho. Isso é verdade, né? E assim, isso é bom. A gente tem que ter essa preocupação com o crescimento da igreja, com o crescimento do cristianismo, com a expansão do evangelho, com o crescimento da igreja adventista. A gente tem que ter essa preocupação. A gente tem que ter essa preocupação. Só que existe uma outra preocupação que quase não se fala. É a preocupação interna. É a saúde espiritual dos membros. Como que a gente se encontra? Porque eu percebo que há um chamamento, que esse chamamento ele é verdadeiro, ele é do evangelho, ele é genuíno. Só que em contrapartida há um certo chamamento que eu acho que ele é silencioso. Não se fala, mas se subentende. O chamamento do evangelho para pessoas de fora é o seguinte: olha, venha como você está. Não é verdade? Irmãos, isso é certo. Venha como você está. O evangelho, o chamamento de Cristo é esse. Venha como você está. Só que em contrapartida, existe um outro porém. Venha como você está, mas não permaneça como você está. Tem que haver o quê? Transformação. Mas o que às vezes acontece? Às vezes a pessoa se batiza, aparentemente se converte, mas às vezes há transformação, às vezes nem sempre. O cristianismo é a maior religião do mundo. Irmãos, e se a gente fosse fazer uma análise interna de como está a nossa vida espiritual, a da igreja, os irmãos que a gente recebe, será mesmo se esse número ia ficar assim? Porque é o que me parece que eu vejo, a preocupação, ela é só numérica, ela é só com os algoritmos. A preocupação parece que é só essa. Mas não há preocupação com a vida espiritual, me parece às vezes assim, da igreja. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Irmãos, como a gente viu, o cristianismo ele é muito grande, não cresce tanto quanto o islamismo, mas ele cresce. E as pessoas se convertem. E as pessoas, elas se convertem por diversas coisas, por N motivos. Eu fiz uma lista aqui, vou ler para os irmãos aqui, alguns dos motivos, talvez você se identifique. Eu particularmente me identifico aqui com alguns desses motivos pelos quais eu me converti, eu me batizei aqui na igreja. Um dos primeiros motivos que as pessoas se convertem é por causa de medo. Alguns por causa de um sentimento de opressão espiritual, alguns por causa de enfermidades, de dores. Eu já vi casos, inclusive, de pessoas que dizem: olha, se Deus ele curar o meu filho, eu sei que essa igreja é certa, eu vou para ela. Então as pessoas às vezes se convertem por isso, por enfermidades, por dores. Alguns por causa de perplexidade, coisas inexplicáveis que atingem a gente e às vezes a gente não tem equações para resolvê-la. Alguns por causa de uma adversidade material, uma calamidade, uma falência. Também já vi casos assim, de pessoas que eram bem de vida, se davam bem, e aí por algum acaso da vida, a pessoa sofreu alguma perplexidade, a pessoa sofreu alguma falência. E aí ela se refugia na igreja, né? Até porque, às vezes, quando a pessoa não tem nada, a pessoa procura quem? A Deus. Bom, pelo menos essas pessoas têm um coração humilde, né? Você procura a Deus, é porque você tem um coração humilde. Alguns, às vezes, de uma desilusão na vida, seja uma desilusão amorosa, seja uma desilusão material, casos também que acontecem. Já vi casos de gente, inclusive, que era até bem namorador. E aí casou, gostava muito da mulher, e aí se separou, o cara ficou mal, às vezes a mulher também às vezes ficou mal, não tem mais vontade de viver, e às vezes a pessoa se refugia na igreja. Isso sempre acontece. E alguns por causa de uma pregação que lhes foram imposta, como eu falei, alguns por causa de medo. E alguns também acontece, que no nosso meio acontece às vezes muito isso, por causa de amizades. E alguns por causa de terem nascidos na igreja.
tá? E outros por causa, às vezes, de um juízo final que lhes abate, porque geralmente a pregação do evangelho, quando a gente traz ela às vezes de um modo apelativo, é justamente essa, as pessoas saberem que as pessoas, vai haver esse juízo final, e as pessoas elas vão ser julgadas, e aí vão decidir se elas vão ficar com Deus no céu ou se vão para o inferno. E algumas pessoas, por conta disso também, elas acabam se convertendo. Tá? E alguns últimos, talvez seja o meu caso, não sei, talvez seja um dos meus motivos, às vezes por culpa, às vezes por um sentimento que às vezes dentro de nós a gente às vezes se acaba se sentindo horrível, e às vezes a gente quer um braço amigo, a gente quer se sentir bem por dentro, a gente quer se sentir em paz, a gente quer se sentir um pouco perto de Deus, a gente quer a mão de Deus, e aí por conta disso a gente procura a igreja, a gente se refugia na igreja, a gente quer uma paz, enfim, as pessoas se convertem, ou pelo menos pensam que são convertidas. Às vezes eu fico vendo, quando as conversões, elas não são pelo motivo realmente verdadeiro, não são pela transformação genuína do Espírito Santo. Acho que no máximo que as pessoas conseguem é um bom comportamento. No máximo que as pessoas conseguem é uma vida na sociedade aparente. No máximo que as pessoas conseguem é a fachada. Mas nem sempre, às vezes, as nossas performances íntimas, interiores, correspondem a essa nossa aparência, às vezes, de fachada. Porque, às vezes, nós que somos indivíduos, nós, às vezes, passamos um tempo na igreja e, às vezes, aprendemos as coreografias da fé, né? A gente sabe, né, como é que é roupa de crente, a gente sabe como é que crente se veste, como é que o crente fala, como é que o crente se transforma. Às vezes a gente aprende o aparente, às vezes a gente aprende a fachada, mas às vezes nem sempre o nosso íntimo acompanha. Às vezes nem sempre a nossa convivência ali interna com Deus, ela acompanha essa nossa performance aparente e externa. Inclusive tem no YouTube, eu não recomendo os irmãos, vou dizer se está aqui, mas eu não recomendo os irmãos porque alguns às vezes não sabem, às vezes fazer um discernimento, às vezes do que vê na internet. Eu às vezes vejo, eu sei que ele é ateu, eu às vezes vejo, mas eu entendo qual é a dele, eu entendo que ali é só um personagem, que ele é só um humorista. E ele traz às vezes exatamente isso. Às vezes a vida do crente aparente. É um humorista, que ele faz ali uma pequena demonstração de como é que é a vida do crente aparente. Inclusive lá na legenda, lá, se você for procurar, diz assim, que é como se destacar na igreja. E aí ele diz, como se destacar na igreja? Oxe, o irmão tem que se vestir que nem crente, o irmão tem que ter a aparência de crente, o irmão tem que falar que nem crente, o irmão tem que saber os dogmas da igreja, o irmão tem que dizer que está passando por tribulação. Enfim, o irmão tem que ter uma vida aparente. E às vezes, pessoal, é só isso. Às vezes é só o aparente. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre o que é essa verdadeira convenção que nos transforma. Por que que a gente busca a igreja e por que que é necessário essa transformação? Por que que não é bom a gente viver apenas na aparência? Eliab, pode passar bem para mim, por favor? Eliab, acorda aí, homem. Tá. Primeiramente, a gente vai entender um pouco o conceito de conversão e o que é conversão. Irmãos, na Bíblia, se você for para o original, no grego, você vai encontrar essas duas palavras aí. Epistrefo e metanoia. Epistrefo e metanoia é a palavra em grego para conversão. No grego é assim, às vezes ele tem duas palavras para um significado só. Um conceito só.
e a gente vai encontrar na Bíblia, a gente vai encontrar esses dois termos, epistrefo e metanoia. Ramadia a gente vai ver depois, vocês vão entender o que é depois, o que é ramadia. Mas quando se fala em conversão, na Bíblia, no original grego, é epistrefo e metanoia. Pode passar, olhada. Tá, pessoal, quem aqui tem carteira de motorista? Ok. Quem sabe me dizer o que é essa placa? Oi? Oi? Não, não é proibido. Não, irmão. Irmão tem que fazer uma reciclagem da carteira. É o quê? Quem arrisca aí? Oi? Retorno. Muito bem, retorno. Só que se você for estudar, lá não vai estar esse nome retorno, não. Oi? Vai estar o quê? Conversão. O nome da placa é conversão. Essa aí não é a conversão à esquerda, não, viu? Essa aí é a de 180. Mas tem a conversão à esquerda e conversão à direita. Tem ou não tem? Tem, pode passar, Eliab. Tá, pessoal, epistrefo é exatamente isso. Pessoal, epistrefo é mudança de direção, mudança de caminho ou regresso. Imaginamos que eu estou no meu carro, dirigindo, e aí tem uma placa dizendo siga. E aí no finalzinho eu vejo aquela placa lá, eu tenho que fazer o quê? Fazer o quê? Eu tenho que mudar a minha direção. Pessoal, conversão é exatamente isso. É exatamente. Conversão é epistrefo. É mudança de direção, mudança de caminho, é regresso. É voltar à minha origem. Qual era a origem do homem? Era sem pecado, não era? A origem do homem é sem pecado. Tá. Então a gente entendeu que conversão significa mudança de direção, mudança de caminho, regresso. Pode passar, Eliab. Tá. Ramadia. Pessoal, pecado, no grego, a palavra que você vai ver lá é essa aí. Ramadia. Ela significa errar do caminho, sair do caminho. Ou seja, o homem, ele estava na direção certa, e aí ele saiu do caminho. Ele saiu do caminho, ele precisa de quê? Quando você erra o caminho, que aí você vê aquela placa, você tem que fazer o quê? Retornar, se converter. Então o homem ele precisa do epistrefo, que é se converter, que é retornar, certo? Só que tem uma outra palavra, é epistrefo e qual é a outra que eu li? Metanoia. Passa aí, Eliab. Acorda aí, Eliab. Tá, metanoia. Metanoia significa mudança de mente, transformação interior, mudança de ideia, arrependimento. Vocês perceberam que é uma palavra só, mas tem dois significados? Por que será? Um é mudança de direção, mudança do caminho. Outro é mudança de mente. Pessoal, existe essa diferença das duas, sabe por quê? Porque não existe epistrefo sem metanoia. Não existe eu me converter, eu mudar de direção, eu mudar do meu caminho sem arrependimento. Primeiro acontece metanoia, arrependimento, mudança de mente, transformação interior. Depois, que é epistrefo, que é mudança de direção. Vocês já perceberam que na igreja e nas conversões acontece exatamente ao contrário? Vocês perceberam? Vocês lembram dos motivos que eu falei que as pessoas vêm para a igreja? Vocês lembram, né? Aí acontece primeiro o quê? Epistrefo. E às vezes, raramente, acontece metanoia. Sendo que tinha que ser o oposto, pessoal. Primeiro, a gente se arrepende. Primeiro, a gente tem uma mudança na nossa mente, uma mudança interior, externa. Depois é que acontece o epistrefo. E um não tem como subsistir sem o outro. E às vezes eu percebo também que na igreja, acho que não só aqui, em várias igrejas, que quando tem uma pessoa que é amigo, é visitante, que ele vem várias vezes, existe às vezes, me parece às vezes aquela pressa, aquela imposição
para que o irmão se batize. Irmão, quando a gente começa a empurrar o irmão para que ele simplesmente batiza, acontece só isso aqui, o epistrefo. Não acontece metanoia. Sabe por quê? A decisão não foi interior. A decisão não foi dele. E às vezes o irmão não fica, às vezes o irmão fica e aí logo sai. Por quê? Não houve uma transformação externa. Irmãos, primeiro a gente tem a mudança de mente, primeiro a gente tem a mudança exterior, depois é que a aparência externa, ela aparece no cristão. Pode passar aí, aliado. Pode passar, aliado. Tá, um conceito da genuína convenção diz assim, ó, a genuína convenção é o resultado de um desejo essencial por Deus e pela experiência da sua presença. Irmãos, se eu não tenho esse desejo de buscar Deus, se eu não tenho esse desejo no meu coração por Deus, irmãos, não tem transformação. O visitante ele pode vir aqui, sentar no banco, vir quantas vezes quiser, se não houver aquele desejo ardente do coração dele, você pode botar ele aqui, batizar, pode botar o tanto de gente que for. Vim para aí, pode encher a igreja. A gente pode estar enchendo em quantidade, mas em qualidade não está. Por quê, irmão? Existe conversão, irmãos. Quando a gente tem aquele desejo por Deus, a gente necessita de Deus, a gente percebe o tanto que a gente é fraco e pecador e sozinho, e aí a gente precisa de Deus. Aí sim, há a conversão verdadeira. Aí nesse sentido existe. Há um tempo atrás, quando eu era batista, eu era adolescente, eu conheci se tornou amigo depois, conheci um amigo que ele fez teologia, e ele me disse o seguinte, ele disse, olha meu irmãozinho, que ele me chamava de irmãozinho, olha meu irmãozinho, eu fui crente desde criança, meu pai é pastor, minha mãe é quase missionária, cresci na igreja, só que eu não tinha Deus no meu coração, não. Eu era bom de Bíblia, externamente eu fazia tudo. Eu era um crente, mas sabe o quanto que eu vim me converter? Já com meus 25 anos. E aí com 27 ele foi fazer teologia. Ele disse que com 25 anos foi que ele veio cair na real. Foi que ele veio perceber a necessidade que ele tinha de Deus. Foi que ele veio ter vergonha realmente do que ele fazia, dos pecados dele, da necessidade, da carência que ele tinha de Deus. Aí ele veio perceber. Aí ele teve realmente vergonhas do pecado dele. E aí depois, foi que ele realmente se converteu, e aí depois ele fez seminário, virou pastor e tal. Acho que virou pastor não, né? Hoje em dia acho que ele deve ser missionário. Não tenho mais contato, não vi mais. Mas assim, irmãos, é só um exemplo, só uma analogia para a gente ver que muitas vezes acontece isso. Às vezes tem gente que diz, eu estou com 20 anos, estou com 15, não sei, 10 anos, 30 anos na igreja. Só que a grande questão houve essa transformação dentro de nós? Será se a gente mudou ou se é só aparente? Será se a gente aprendeu apenas a coreografia da fé? Será se a gente aprendeu apenas os dogmas e as regras da igreja? Os comportamentos? Será se foi só a fachada? Será se nada interior mudou na gente? Porque se não mudou, irmão, se não mudou, não adianta duas coisas. Não adianta você descobrir que essa é a igreja verdadeira. Se não mudou, não adianta não. A igreja por si só, ela não salva. É a igreja verdadeira? É a igreja verdadeira. Mas ela por si só não salva. Ah, não, é porque eu estou na igreja verdadeira. Irmão, não salva. Se não houver transformação. Isso. Exatamente. Exatamente. A diferença aqui é as doutrinas, né? Exatamente. A diferença aqui é as doutrinas. Irmãos, e exatamente isso. Um outro ponto é que às vezes as pessoas dizem, eu tenho tanto, parece até um argumento de autoridade, né? Tenho aí uns 20, 30 anos, 40 anos de igreja. Irmão, não tem nada não. Se você não se transformou, se não houve metanoia em sua vida, se não houve transformação, não vai mudar em nada não. Acho até que
Quem ainda não teve aí uma autoconsciência de si mesmo, do que está fazendo, acho até que está perdendo tempo. Mas pode seguir. Ele abre a corda aí, homem. Tá, e quais são os sinais dessa conversão que muda para melhor, que muda para perto de Deus e não para as deformidades do comportamento da natureza humana? Quais são as marcas desses sinais dessa conversão que muda para melhor? Passa aí, Eliabe. Eliabe. Já em Astar tem que ir para ali. Tá, pessoal, primeiro ponto. Essa conversão que muda para melhor, ela implica em elevação dos nossos valores e dos nossos projetos. O verso 7 de Isaías 55, que a gente leu, dizia o seguinte: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso e é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmão, durante muito tempo, eu vi as pessoas interpretando, e hoje interpretam, esses versículos de maneira errada. Às vezes, uma leitura superficial, às vezes a gente entende, muitos falam assim, de que, olha, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles são elevados demais para a gente acompanhar. Não tem como a gente saber o que Deus está pensando. É verdade. Deixa de ser mentira, não, é verdade. Só que tem um porém. Na verdade, o ponto central aí desses versículos que ele quer dizer não é sobre isso. O que ele está falando aí, irmãos, é sobre conversão. O que ele diz é: se converta dos seus maus caminhos. Ele diz o seguinte: deixe o ímpio seu caminho e o maligno os seus pensamentos. Ele está pedindo para a gente deixar essa vida de ímpio, essa vida de maligno, e ter o quê? Ter os caminhos de Deus, ter os pensamentos de Deus. Irmãos, o que ele está dizendo aí é uma conversão de valores, é o que a gente falou, é a metanoia, é uma convenção de mente, é mudar a nossa cabeça, é a gente deixar essa vida mesquinha, terrena, que a gente pensa só no aqui, no agora e no presente. O que ele está dizendo, olha, pense em Deus, sua vida não é só essa não, deixe o caminho do perverso, deixe o caminho do maligno, se converta ao caminho do Senhor. O que esse texto, irmão, está dizendo é exatamente isso, é uma conversão de valores e de mente. Acho que semana passada eu passei uma atividade para os meus alunos do ensino médio, e eu sou professor também de projeto de vida. Gosto muito não, mas sou. Sou professor de projeto de vida. Aí eu passei uma atividade e falava sobre sonhos. Falava sobre sonhos. E aí eu percebi que a maior parte dos jovens, quando a questão era sonho, o que ele pensava sobre o futuro, ou o que ele queria, simplesmente se resumia em uma vida material confortável. A maioria dos meninos, eu quero carro, moto e casa. E aí, beleza. E aí eu li a atividade deles tudinho, e aí depois eu comentei um pouco com eles. Eu digo, olha, eu percebi que a maior parte aqui, dos jovens aqui, os sonhos deles se resumem simplesmente em uma vida material confortável. Eu disse para ele, olha, meu emprego, eu não acho tão bom, mas eu não ganho ruim. Eu confesso que eu ganho bem. Para cá eu ganho bem. Eu ganho bem. Eu não ganho ruim. Eu tenho carro. Minha casa também não é ruim. Eu tenho moto. Mas isso não define quem eu sou. Isso não define quem eu sou. Quem define quem eu sou são os meus valores, são os meus caráteres, são as minhas virtudes. Isso define quem eu sou. Esses bens, amanhã eu posso não ter. Posso cansar do meu emprego, eu não aguento mais não, aguento esse menino mais não, sair. Posso perder as minhas coisas. E aí, eu vou deixar de ser quem eu sou? Os meus valores vão se perder por isso? Não. Irmãos, então isso é passageiro. O que fica é o seu caráter, são os seus valores. Isso sim fica. É o que você é
dentro de você. Isso sim. Pode passar, Eliab. Tá, segundo ponto. A genuína conversão é a obra natural, da sobrenatural palavra de Deus. O verso 10 de Isaías 55 diz assim: porque como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que eu enviei. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um pastor e aí o apresentador perguntou para ele: como que a gente faz para sentir Deus? Como que a gente faz para sentir a presença de Deus? E ele disse o seguinte, ele disse: olha, eu já fui de uma denominação, de uma igreja, em que às vezes a gente confundia isso. Às vezes a gente achava que sentir Deus era às vezes naquela pregação, às vezes muito eufórica, que a gente se emocionava, que a gente ficava arrepiado, que a gente sentia alguma coisa, parecia que a gente se enchia de Deus. Ele disse que imaginava que fosse isso. Até um dia que ele foi para o teatro. E aí ele percebeu que lá no teatro, ele sentiu a mesma coisa por causa da performance dos atores. E ele disse que sentiu o mesmo sentimento. Ele disse que se sentiu arrepiado, se sentiu tocado. E ele disse: oxe, como que pode ser Deus se eu sentir o mesmo pensamento no teatro e não foram pessoas de Deus? Como pode ser isso? E aí depois, estudando, é que ele veio saber que aquilo ali não passava de emoções. E ele disse o seguinte: irmãos, você quer sentir Deus, você quer saber aonde Deus está? Irmãos, busque na palavra. É a palavra de Deus. Deus está lá. É a boca de Deus. Deus, ele resolveu se revelar ao homem através da sua palavra. A palavra de Deus, irmãos. Você quer buscar a Deus, você quer ter Deus no seu coração? Busque a palavra. Essa semana também eu estava, acho que foi ontem. Ontem eu fiz uma atividade ali com os meus alunos do ensino fundamental e eu havia perguntado para eles o que é autoconhecimento. E aí, como esse assunto é um pouco repetitivo, eles até sabiam, né? Que autoconhecimento é conhecer a si mesmo. E eu disse: ok, beleza, é isso mesmo. Só que autoconhecimento, irmãos, vai além disso. Foi o que eu falei para eles. Autoconhecimento vai além disso. Vai além de conhecer a si mesmo. E aí eu expliquei para ele que existem dois eu. Existe o eu, percepção que eu tenho de mim mesmo, e existe eu, percepção que as pessoas têm de mim. E eu perguntei para ele: vou perguntar para vocês, qual é o que prevalece? É o eu, percepção que eu tenho de mim mesmo, ou é o eu, percepção que as pessoas têm de mim? Qual é o eu verdadeiro? Alguém sabe? Alguém chuta aí? Qual é o eu verdadeiro? Oi? O eu que eu tenho percepção, como eu me vejo, percepção de mim mesmo, ou é o eu, percepção que as pessoas têm de mim? Qual que vocês acham? Qual que é o eu verdadeiro? Que as pessoas têm? Você acha? Por quê? Que a gente tem mesmo? Ok, irmãos, eu vou falar agora para vocês. Depende. Isso. Irmãos, depende. É o que você alimenta. Qual que você alimenta? É o seu eu, você, percepção que você tem de si mesmo, ou é o eu dos outros? Você alimenta o que os outros pensam de você? Então você é exatamente isso. Agora, se você alimenta o seu eu, como você realmente se enxerga, como você realmente é, esse é o seu eu verdadeiro. Então, irmãos, o seu eu... Vai falar? Sim, sim, estou respondendo. Tá, aí eu disse o seguinte: olha, o eu que prevalece é aquilo que você alimenta. Se você tem certeza, se você tem convicção daquilo que você é, não é a opinião dos outros que vai mudar, irmão. Não é a opinião de ninguém que vai mudar. Se você tem convicção, se você tem convicção do seu eu, aquilo que você é, e você alimenta isso, esse é o seu eu verdadeiro. Pode falar, irmão.
Verdade, verdade. Então é isso, irmãos. Quer conhecer a Deus, se debruce na sua palavra. Pode passar, gente. Pode passar, gente. Tá, irmãos, e por último, a verdadeira conversão implica na certeza de mudanças profundas em volta de nós. O versículo 13 de Isaías 55 diz assim: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca será apagado. Amém. Irmãos, alguém aqui já viu um espinheiro? Uma árvore, um espinheiro? Já viu? E o cipreste. Alguém já viu um cipreste? Viu não? Passa aí, gente, vamos mostrar. Esse aqui é o cipreste, aquele lá é o espinheiro. Olha a diferença. Eu pergunto, você preferia abraçar um espinheiro ou um cipreste? Cipreste, né? O quê? Irmão, estou dizendo agora para vocês. Tem gente, tem irmão, infelizmente, né? Tem irmão que é espinheiro, ó. Eu não digo do abraço físico, não. Eu digo como pessoa. Tem irmão que é espinheiro. Muito difícil se abraçar. E aí a gente vê que a genuína conversão, ela faz o quê? Transforma. É isso que ele está falando. A verdadeira conversão, ela transforma o espinheiro no cipreste. Passa aí, gente. E ela transforma a sarça na murta. Na Bíblia, vocês já viram, né? Falar muito na sarça. A sarça ardente, que pegou fogo. Vocês viram que ela é seca e feia. Aí eu pergunto para os irmãos: você prefere ter na sua casa uma sarça ou uma murta? A murta, né? Irmãos, tem gente e tem irmão que é uma sarça. E às vezes com fogo. E eu acho que fora pior ainda. Tem gente que é assim. E às vezes é difícil conviver. E o texto está dizendo exatamente isso. O texto está dizendo exatamente isso. A verdadeira conversão, a genuína conversão, ela transforma a sarça na murta. Irmãos, é isso. A gente tem que viver uma vida mais aproximada de Deus. A gente tem que se debruçar na sua palavra. A gente tem que fazer uma autoanálise. Se realmente houve a conversão ou se realmente a gente tem só a aparência, só a fachada. Se alguma coisa mudou dentro de nós ou se a gente precisa de mudança na vida. Porque a mudança, ela também é diária. Eu não sou perfeito, nunca vou ser perfeito. Mas eu tenho que buscar essa perfeição na palavra de Deus e em comunhão com os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Louvar a Deus.